Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 10 de fevereiro, sexta-feira, então é dia de resumão semanal e depois vamos trabalhar com algumas cronicazinhas aqui do Fora de Curva para curtir um pouco mais o final de semana, porque ninguém é de ferro. Vamos pro trabalho então, gente. Iniciando o resumão semanal, evidentemente pela segunda-feira, quando tem o quadro que vem por aí, além das notícias, das expectativas de mercado para a semana que está se encerrando agora, eu tratei de dois assuntos específicos. O primeiro, de uma atrapalhada do chanceler alemão, da chancelaria alemã, de uma maneira mais ampla, falando então, a respeito das condições que eles estavam impondo aos ucranianos para a cessão de alguns tanquezinhos de guerra chamado Leopard com grande poder de fogo para que esse país se defendesse da Rússia. A questão foi a seguinte: segundo a proposta do premier alemão, os ucranianos só poderiam usar esses tanques Leopard para defender seu território, não podendo atingir com fogo o território do inimigo, os russos. E aí eu pensei naquele momento, coloquei para vocês o seguinte ponto: se eu estou me defendendo de alguém e não vou fazer nenhum ataquezinho para desencorajar futuras agressões, eu estou simplesmente dizendo: olha, continua batendo em mim porque um dia eu vou me cansar e vão entregar você. Então, se a Ucrânia não gera alguma ameaça ao território russo, a Rússia não tem o que temer em continuar essa guerra indefinidamente ou eternamente. Então foi uma grande bobagem da chancelaria alemã e acredito que ou falaram isso da boca para fora para agradar um ou outro público, ou fizeram sim uma grande besteira, uma grande babaquice. O segundo assunto também tem a ver com babaquices, com coisas esdrúxulas, mas só que não foi na Alemanha, não foi na Europa, foi aqui no Brasil. O nosso ministro, o Luiz Marinho, ministro do Trabalho, ele simplesmente quer transformar a empresa de Correios e Telégrafos em aplicativo tipo Uber, tipo iFood, tipo Rapper, para competir com essas empresas, porque no fundo ele quer regulamentar o mercado de trabalho nessas áreas. Lembrando, quem trabalha com esse tipo de aplicativo normalmente são pessoas que estão em fase de transição profissional. Deixaram o emprego, deixaram o negócio, enquanto não se reposicionam no mercado de trabalho, vão fazendo suas entregas como uma forma de gerar renda para si próprio e também, evidentemente, em termos familiares. No momento que o ministro Luiz Marinho quer regulamentar esse tipo de serviço, ele simplesmente vai estar eliminando a empregabilidade de centenas de milhares ou até milhões de pessoas nesse momento, como eu falei, de transição. Vai ser um tiro no pé tanto para quem trabalha nesse tipo de entrega, nesse tipo de transporte de passageiros também, assim como para a nossa empresa de Correios e Telégrafos, que vai ter mais uma frente de trabalho com a qual não sabe lidar para enfrentar nos próximos anos. Isso pode reverter os ganhos recentes que a estatal teve para novos prejuízos, como predominou até o final da década passada. Então, ideia de jirico do nosso ministro do Trabalho. Espero que ele mude de ideia ou que o próprio chefão dele faça com que ele desista de tal aventura que certamente vai ser mal sucedida, tanto para as pessoas que estão procurando uma forma de gerar dinheiro, como para a própria estatal. Na terça-feira e na quarta não teve Fora de Curva. No vídeo de ontem eu expliquei o que aconteceu. Terça de manhã eu saí com meu carro, em estilo Dual Logic, que é aquele câmbio automatizado. O câmbio se ferrou a 110 quilômetros de Porto Alegre, no município de Lajeado. O coitadinho do meu mecânico teve que rebocar o carro, daí deu uma confusão. E na quarta-feira eu saí com um carro alugado, um Peugeot até bastante interessante para se dirigir. Não gostei muito do banco, que me deu uma baita dor nas costas. Mas mesmo assim, quem me acompanhou teve uma viagem muito agradável. E eu tô aqui à base de anti-inflamatório para aliviar a dor, já que amanhã, ou no máximo domingo, eu estarei retornando a Porto Alegre. Uma viagenzinha singela de 900 quilômetros. Mas, por esse motivo, eu peço desculpa para vocês, mas realmente não estava em condições de produzir um vídeo com o mínimo padrão de qualidade que eu sei que você exige, que você faz questão de ter. Então, passamos diretamente para quinta-feira e os assuntos abordados foram três. Em primeiro
lugar, era algo que estava bombando desde terça-feira, uma briga entre o presidente da República, Luiz Inácio da Silva, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a respeito de uma maior flexibilização da inflação brasileira, porque se o Banco Central aceita uma inflação maior, a pressão sobre juros cai. Mas isso, se for aprovado pelo Banco Central, vai ser uma péssima herança para o nosso Brasil. Espero também que o presidente da República seja convencido por quem realmente entende de economia que essa coisa de ser leviano com a inflação ou ser permissivo com a inflação, falando de maneira mais precisa, acaba em catástrofe logo ali na frente. Vamos lembrar, quem lembra, é claro, o que aconteceu com o nosso Brasil a partir do final dos anos 70, onde ninguém dava muita bola para os gastos públicos, bastava emitir títulos, o dinheiro pagava as contas, mas é aquela coisa, dinheiro entrando em abundância no mercado perde valor em relação às mercadorias e isso chama-se inflação. Argentina e Venezuela já estão vivendo novamente essa experiência histórica lamentável e se Roberto Campos Neto for flexível nesse ponto, pode até perder a posição, pode até ser demitido do Banco Central, que tem sua autonomia legal, mas vão querer questionar isso. Mesmo que ele vá para o olho da rua do Banco Central, ele tem que manter, a meu ver, sua posição ortodoxa, no sentido de não permitir disparadas inflacionárias ou flexibilizações inflacionárias que vão acabar em desastre logo ali na frente. E como eu falei antes, espero que o nosso presidente da República receba as luzes necessárias para desistir dessa ideia, diríamos assim, ridícula. E agora, na sexta-feira, o nosso destaque vai para o volume de serviços do Brasil registrado em dezembro. Como venho falando há vários meses, o setor de serviços aqui no nosso país é o que realmente vem alavancando a atividade econômica, especialmente nos maiores centros urbanos. O que ocorre, gente? Esse setor de atividade que envolve um saco de gatos, um balaio de gatos de tanta atividade econômica, mas vamos colocar jogo de futebol, bar, restaurante, cinema, teatro e várias outras coisas, isso estava completamente reprimido nos tempos da pandemia e foi o último setor da economia que teve uma maior liberalização. Então, de uma maneira conjunta, essas atividades estão sim se beneficiando de uma base comparativa ainda deprimida lá no final de 2021. Então, por conta disso, em dezembro último, nós tivemos uma alta de 6% da atividade de serviços frente a dezembro de 2021 e no total de 2022 o setor registrou uma alta de 8,3%, o que é um resultado dos melhores dos últimos anos. Então, pelo menos até dezembro desse último ano, nós tivemos um contexto favorável a essa atividade econômica, que foi certamente o principal fator que alavancou o crescimento acima de 3% do PIB brasileiro em 2022. E agora, gente, também rapidamente fazendo a última parte do nosso Fora de Curva, que são as crônicas do nosso canal, eu vou começar a falar sobre uma menina que mora em Hubei, na China. Eu não sei o nome dela, mas ela fez uma coisa inusitada. A mocinha, como é o sonho de toda mocinha mais tradicional, foi se casar, mas ela não era tão tradicional assim. O que ela fez? Ela resolveu compartilhar suas núpcias, ou convite para a festa dessas núpcias, com todos os ex-namorados. E aí tinha uma mesa reservada para eles, entre os convidados, e aí todos foram. Eram 4 rapazes e 2 meninas. E foi um escândalo na festa. O marido, então, ficou ruborizado, não sabia onde meter a cara, mas resolveu tomar uma manguaça e acabou tudo em festa. Ninguém brigou com ninguém, os convidados se divertiram, os ex-namorados e ex-namoradas da moça se divertiram também. Mas realmente isso aí, especialmente para o maridom, para o novo maridom, deve ficar na memória e provavelmente vai surgir alguns questionamentos e caraminholas na cabeça desse rapaz após o entusiasmo dos primeiros momentos de um amor mais romântico. Será que sim ou será que não? E agora vamos voltar um pouquinho no tempo, para o dia 25 de dezembro de 2022, Natal. E nesse Natal ao qual nós estamos nos referindo,
tem uma personagem principal, moradora nos Estados Unidos, o nome dela é Scarlett D'Amato, 10 aninhos, e ela estava com uma dúvida. Será que o Papai Noel existe? Ela pensou, refletiu muito sobre o assunto. Algumas pessoas diziam que isso era lorota, outras diziam que o espírito de Natal, o Papai Noel realmente existiam, era fato. E ela resolveu tirar as provas da maneira mais científica possível. O que a mocinha fez? Na oferenda para o Papai Noel, quando ele desce a chaminé para entregar os presentes para as criancinhas que foram boazinhas durante o ano, ela deixou um biscoitinho para o Papai Noel comer para um lanche no meio das entregas dos presentes, o que é muito justo, e também algumas cenourinhas para as renas do bom velhinho. Tanto o biscoitinho, tanto as cenourinhas estavam mordiscadas. Ela pegou aquela evidência, mandou para o laboratório do estado que ela mora, que é Rhode Island, e determinou que fosse feito um exame de DNA para descobrir se a saliva das cenourinhas realmente pertenciam às renas e a cusparada na bolachinha era do Papai Noel. Será que ela chegou a alguma conclusão? Até agora não. Mas a polícia do estado que eu mencionei, Rhode Island, foi envolvida na situação e está a maior treta. Então, provavelmente nas próximas semanas, com o resultado desse exame de DNA, nós saberemos. Será que Papai Noel existe ou é mais uma história da carochinha? Eu prefiro apostar na existência do bom velhinho, apesar da minha filha de 14 anos dizer que isso é besteira da minha parte, mas eu acredito nele. E finalmente, para encerrar o Fora de Curva de hoje, eu quero contar a história de um molequinho que faz suas dancinhas naquele aplicativo chamado TikTok. E aí ele virou um TikToker, mas com um pequeno diferencial. Enquanto ele dança, faz acrobacia, faz seus pronunciamentos, ele diz que é um viajante do tempo e veio do futuro. E afirmou realmente com muita convicção de que vai começar um fenômeno aqui no mundo a partir do dia 28 de abril, quando os novos humanos que vão nascer terão alguns órgãos do corpo um pouquinho diferentes. Então, além dos bebês mutantes aqui no planeta Terra, o rapazinho previu o maior tsunami da história do mundo, que vai acontecer na costa oeste dos Estados Unidos também em 2023, e uma doença, a primeira doença liberada a partir das calotas polares, que vai ser um vírus que vai machucar muita gente. Aqui no Brasil ele previu, vai ser descoberto um novo mundo no meio da floresta amazônica. Poxa, só faltava ele antecipar que em 2023 haveria também uma guerra interestelar. Não faltava não, ele previu exatamente isso. Então, gente, com tanta previsão maluca ou com tanta previsão apocalíptica, eu vou encerrar o Fora de Curva de hoje por aqui, porque eu vou ver qual a melhor maneira de me proteger contra esses nenês mutantes, contra o tsunami lá nos Estados Unidos, que parece que vai ir de costa a costa, e evidentemente contra essa invasão interespacial, intergaláctica, não sei direito como é que se fala. Eu vou cavar uma trincheirinha em algum lugar em Viamão, perto de Porto Alegre, e me proteger por lá. Ou será que eu fico esperando para ver se esse TikToker erra todas essas besteiras que ele falou e daí a gente dá risada na cara dele? E eu acho realmente, pensando agora, eu vou ficar com essa segunda opção. Gente, um baita final de semana para cada um de vocês. Até breve, aproveitem bem o seu sábado, o seu domingo, porque, como eu sempre digo, na segunda-feira, ainda mais em tempos atuais de 2023, a confusão começa sempre redobrada. Então vamos recarregar a bateria, descansem bem, aproveitem bem. Um forte abraço para cada um de vocês. Até breve, tchau!